para que ele, sem saber que aquele equipamento é o errado. Ele quer fazer ele quer quebrar uma laje em cima ou embaixo, pede o equipamento errado e vocês também não sabem qual é o equipamento certo para oferecer. Então, essas informações que o Arthur vai passar são informações extremamente importantes para vocês, porque com isso vocês vão evitar de mandar o equipamento errado e aí tem um frete a mais, vão deixar o cliente insatisfeito, que aí é a fórmula certinha para você perder o cliente. Não vão ganhar comissão, porque foi o equipamento errado. Então, assim, a receitinha certa para ganhar o cliente é deixar ele satisfeito, resolver o problema do cliente, porque aí vocês já resolvem logo de cara. Então, todo mundo ganha. O cliente já associa a marca que resolveu o problema dele e o teu chefe, teu locador vai ficar tão feliz com você. Todo mundo ganha. Todo mundo fica feliz. É o mundo perfeito. E para isso, para esse mundo perfeito, é uma coisa simples. É só saber como fazer. E o Arthur está aqui para isso, para resolver todos os nossos problemas. Para isso, ele só podia ajudar a gente a emagrecer, né? A ficar mais jovem. Mas isso ele não tem a fórmula ainda. Então, enquanto isso, ele nos ensina a como resolver os marteletes da DeWalt. E Muito aí, bom. gente, tem uma novidade legal também. A gente fez um e-book, colinha. Sabe como é que chama isso? É a cola digital. O e-book é a cola digital. Quando a gente terminar aqui, eu preciso que vocês me passem, eu coloco o meu e-mail aqui, que vocês passem o e-mail. A gente tem um e-book com todas essas dicas que ele vai dar. Vocês vão ver que tem umas planilha, né? Umas planilhinhas, uns gráficos que ele fala, olha, esse martelete é bom para isso, isso, isso. Esse martelo rompedor e perfurador é bom para aquilo, aquilo, aquilo. É bárbaro, é super legal. Aí vocês vão ter essa colinha, porque não vai ter o Arthur, né? Aqui, que nem o encosto, 100% do tempo, a cada locação de vocês. Então, vocês têm a colinha. Aí a gente manda para vocês, combinado? Então, agora, vocês estão na mão do Arthur. Presta atenção no que ele vai falar, que são dicas bem legais. Quando o Arthur terminar, vocês podem fazer perguntas. Ele vai me falar, eu vou sair do ar aqui para vocês poderem fazer o treinamento legal. Quando ele terminar, ele vai lá, Marô, aparece. Aí eu surjo, pego as perguntas, vou passando para o Arthur, ele vai respondendo. Aí eu vou passar vou fazer uma pesquisinha rápida aqui com vocês, ponho no ar, vocês respondem. E aí eu mostro o e-book para vocês também. E vocês me passam os e-mails para receber a colinha, tá bom? Então, bom treinamento para vocês. Aproveitem de montão para ganhar bastante din-din, tá bom? Muito bom, Maru. Obrigado aí pela... Obrigada. Fica com o seu microfone pertinho de você, Arthur, para eles ouvirem bem. Tá ouvindo bem? Tá, e quando eu ouvir baixinho, eu entro e falo, aumenta o som, tá bom? Bom, tranquilo. Tá, bom Obrigado treinamento. aí, valeu. Obrigado, Maru, pela o início aí, pela apresentação, foi muito bacana. Dar boa noite a todos, agradecer também pela presença, né? E pelo interesse também na participação. É muito importante essa interação da DeWalt com os teus clientes, né? E o objetivo nosso aqui é agregar no dia a dia de vocês, passando informações importantes, levando em consideração aquilo que a gente identificou no dia a dia de trabalho. Tá? Eu sou promotor técnico da DeWalt e a gente tem um acesso muito próximo a vocês, locadores. Então, o foco nosso hoje aqui é poder contribuir com algumas informações importantes para que vocês possam estar utilizando no dia a dia, ok? Importante, qualquer tipo de dúvida ou pergunta, pode colocar lá no chat, que a Maru vai estar recebendo essas informações. E também, lá no Polis, tem algumas perguntas também que são importantes. Se vocês puderem entrar lá e responder as perguntas, isso também auxilia bastante a gente, tá ok? Enfim, vamos dar início aqui ao nosso treinamento. Só uma breve apresentação da DeWalt, de onde que vem a DeWalt, né? A marca DeWalt.
A DeWalt faz parte de um grupo que envolve outras marcas que provavelmente, certamente, vocês já ouviram falar, né? É o grupo Stanley Black & Decker. Então, a Stanley é a empresa mãe, né? A empresa raiz, que foi a primeira. Depois foi se agregando outras marcas como Black & Decker, Irving e Lennox, ok? Depois a DeWalt veio junto, tá? Na sequência, até chegar em 2010 que tornamos o maior conglomerado do mundo em ferramentas e armazenagens. Tá? Então hoje o grupo Stanley Black & Decker envolve várias marcas do segmento, tanto metal mecânico quanto de locação, construção civil, enfim. Atendemos vários segmentos e agora em 2017 assumimos a marca Irving e Lennox, que são marcas que vocês também já conhecem, enfim, tem um segmento bem direcionado. Tá? Nós temos 2 fábricas instaladas no Brasil, uma na cidade de Uberaba, Minas Gerais, que é muito direcionado para as marcas DeWalt e Stanley Black & Decker, ok? E em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Carlos Barbosa é uma fábrica direcionada para a linha de brocas. Tá? Ela é uma fábrica da Irving, e quando nós adquirimos a marca Irving e Lennox, né, é uma fábrica totalmente direcionada para isso. Então, toda a linha de brocas, tanto o Irving quanto o Stanley, são fabricados nessas plantas, ok? Então, hoje no Brasil, nós temos toda essa estrutura que a gente consegue dar suporte para vocês na questão de locação. Promotores técnicos é o meu trabalho, tá? A gente trabalha muito próximo do cliente, aí eu tenho algumas fotos minhas em locadoras. Meu trabalho é estar próximo do locador, ouvir o locador em relação a algumas dificuldades que ele possa ter. A gente leva novidades, apresenta equipamentos para que ele possa experimentar esse equipamento também. Fazemos treinamentos, igual nós estamos fazendo aqui hoje, né? Tanto os treinamentos técnicos quanto os treinamentos técnico-comercial, tá? Que é importante a gente ter essa interação e a gente entende que se vocês estiverem bem orientados, vocês vão conseguir efetuar uma alocação correta, uma alocação segura, onde tanto vocês quanto o cliente vão ficar satisfeitos. Tá? Então, temos promotores técnicos espalhados em todo o Brasil, onde nós conseguimos fazer todo esse trabalho em parceria com os nossos clientes. A DeWalt ela tem um programa totalmente dedicado ao segmento de locação, segmento rental, tá? Onde nós temos pessoas, tanto do comercial quanto do pós-venda, focadas e pensando no segmento rental. Então, muitas das vezes, quando o cliente tem alguma necessidade ou dificuldade, ou até mesmo alguma sugestão, a gente envolve essa nossa equipe e a gente consegue fazer todo esse acompanhamento, que vai desde a parte comercial, técnica e o pós-venda, que é a parte de peças de reposição. Tá? Então, solicitem quando necessitarem para que a gente possa estar presente de vocês. Bom, a agenda do treinamento nosso hoje ela começa com um cruzamento de situações onde a gente coloca cliente expectativa, cliente necessidade e ferramenta correta. Tá? Depois a gente vai usar todo esse conceito ao qual a gente vai estar elaborando para cruzar com os modelos de ferramentas que nós vamos estar tocando no assunto hoje, que é os marteletes, martelos combinados, os martelos rompedores e os demolidores. Tá? Então, a gente vai estar pegando todo esse conceito que a gente vai estar falando no início e aplicando dentro do segmento dos modelos. Bom, entrando já no assunto, o objetivo nosso de hoje, o que a gente quer é fazer vocês pensarem no momento da locação, vocês puderem buscar ao máximo informações do cliente e do perfil de trabalho que ele vai estar executando com as suas ferramentas. Tá? Nós observamos nessas visitas que a gente faz a locadoras, a gente escuta muitas situações que, por alguns detalhes, poderiam ser resolvidos ou diminuídos de maneira bem substancial. Para isso, nós desenvolvemos o que nós chamamos de caminho para uma locação campeã, que são pontos
importantes que nós queremos que vocês observem e que, mais que observar, que coloquem em prática para que vocês consigam fazer uma locação onde vocês, primeiramente, vão estar atendendo de fato a expectativa do cliente perante aquilo que ele precisa, né? E que vocês também consigam evitar problemas por questões de especificação de ferramenta. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que a gente levanta no momento da locação é o vendedor de locação atualizado e treinado. Tá? Nós entendemos que vocês que estão aí na ponta, na linha de frente, junto com o cliente, vocês têm que ter o conhecimento concreto, preciso dos modelos de ferramenta que você tem para alocar. Caso você não tenha esse conhecimento, essa situação bem definida, certamente o risco de você efetuar uma alocação que não vai atender a expectativa do cliente e também não vai atender a expectativa da tua empresa, ela é muito grande. Tá? Então, procurem ao máximo nas redes sociais. No caso da DeWalt, nós temos o nosso site, temos o Facebook. Vocês podem fazer contatos também com a nossa equipe comercial para a gente ir até vocês, para a gente fazer um treinamento específico em cima do que vocês têm. Então, assim, procurem conhecer ao máximo os modelos de ferramenta que vocês têm, para que quando houver necessidade, independente da necessidade do cliente, você consiga apresentar a ele o modelo correto. Tá? Então, vocês estarem bem preparados e atualizados, o primeiro passo é muito importante. O segundo passo é se o cliente for novo, tá? Se é um cliente que nunca teve na sua locadora, ele está fazendo a primeira locação, procure entender o seu projeto, procure entender aquilo que o cliente está necessitando. É muito comum o cliente ir à locadora, ele tem um conceito daquele modelo de ferramenta vai atender a necessidade dele, mas na realidade nem sempre aquilo que ele tem como conceito é o de fato que ele precisa, tá? Então, vocês, que são a ponta lá da questão, têm que entender muito bem aquilo que o cliente realmente necessita para que vocês possam alocar a ferramenta adequada, para que essa locação seja mais perfeita possível e que diminua ao máximo os ruídos, vamos dizer assim, que podem acarretar em várias situações desagradáveis. Tá? Se o cliente já é de carteira de vocês, já é um cliente que você já tem um relacionamento, vamos dizer assim, comercial com esse cliente, é muito importante você verificar o histórico de locações. Esse histórico ele vai dizer muito, tá? Ele vai dizer se aquele modelo de equipamento que você locou para ele atendeu a necessidade ou não, né? E se, caso for um modelo que de fato atendeu, isso aí orienta muito para que você continue direcionando esse modelo. Caso foi um modelo onde que houve muita reclamação, onde houve muita troca, certamente aquele modelo não era o modelo mais apropriado para aquele projeto daquele cliente naquele momento. Tá? Então, se é um cliente que você já tem um histórico comercial com ele, ajuda demais você fazer esse exercício de olhar para trás aquilo que já foi locado e se de fato, se aquilo que foi locado realmente atendeu a necessidade, a expectativa, enfim, o objetivo desse cliente. Tá? Façam esse exercício que é muito importante. Verificar se os modelos atenderam ou não a demanda do cliente. Tá? É muito comum o cliente retirar o equipamento, ele devolver o equipamento, né? E na hora da devolução, faz aquele checklist para ver se o equipamento se não está danificado, se ele não está com algum problema, mas nunca perguntam para ele se o equipamento atendeu ou não a necessidade do cliente. Ok, Arthur, mas se o cliente não falou nada, subentende-se que o equipamento atendeu ele perfeitamente bem. Mas nem sempre isso pode ser verdade, tá, pessoal? Tem muitos clientes que eles omitem essa informação de uma insatisfação ou alguma observação que ele tenha a fazer com o produto, porque, enfim, deu tanto problema para ele, deu tanta dor de cabeça, que às vezes ele prefere entregar e empurrar, entre aspas, aquele problema. Tá? Mas procurem buscar essa informação do cliente. Ô, meu cliente, o senhor gostou da locação?
O equipamento atendeu a necessidade do senhor? A expectativa que o senhor tinha em cima do equipamento, ela foi alcançada? Isso é muito importante, tá? Porque, primeiro, o cliente vai perceber que vocês estão preocupados com aquilo que ele tem para trabalhar, né? E com a opinião dele também. E essa informação é importante para nós e para vocês que estão ali dentro, porque essa informação vocês vão conseguir fazer cada vez mais um filtro do perfil do cliente e o perfil de ferramenta que ele está utilizando, tá? Então, isso é muito importante. Receber feedback do cliente sobre a ferramenta em ação no projeto, tá? Tem muitos clientes que, mesmo sem a gente perguntar, ele já demonstra satisfação ou uma insatisfação com o produto, tá? Com o equipamento. Se for uma satisfação, opa, isso é legal, porque você já entendeu quem é o cliente, o tamanho do projeto dele, ou o tamanho do cliente, e a ferramenta que mais enquadra com o perfil dele. Se for um feedback negativo, aí são duas situações que têm que ser bem observadas. Primeiro, se de fato, se o modelo que foi ofertado a ele, que foi disponibilizado, era um modelo que iria atender o trabalho dele, ou se tem ali uma questão que é muito importante também, que a gente reforça muito com os locadores, que são as manutenções do equipamento, né? Nos treinamentos que nós fazemos junto com o pessoal de assistência técnica das locadoras, nós orientamos sempre quando o equipamento retorna de uma locação, de fazer um pente fino, de toda uma verificação, para que não se corra o risco de liberar um equipamento que, às vezes, por causa de um pequeno ajuste, um pequeno aperto, ou algum tipo de manutenção pequena, se disponibiliza esse equipamento para o cliente e, no momento da obra, ele tem algum problema, onde que você tem que ir no cliente, substituir o equipamento, enfim. Esse tipo de filtro também é muito importante para evitar esse tipo de questão, tá? Se nós conseguirmos, pessoal, seguir esses caminhos para uma locação campeã, se a gente conseguir seguir esse processo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir atender bem o cliente de vocês, vão conhecer muito mais o parque de ferramentas que vocês têm em estoque, tá? E a satisfação do cliente também vai aumentar bastante, tá? Então, assim, as vantagens de seguir esse caminho. Ganho de tempo para a locadora e para o cliente. Então, você consegue fazer um filtro bem mais rápido, né? E outra, você vai conseguir disponibilizar uma ferramenta que, de fato, é do perfil daquele cliente. Então, vai evitar retrabalhos, deslocamentos, enfim, tempo de hora parada de funcionário, né? Máquina parada é prejuízo, né? O pessoal muito fala assim, uma máquina parada para mim é prejuízo porque eu não estou produzindo e eu tenho o custo do funcionário ainda que ele não está produzindo para mim. Então, quanto mais nós conseguimos mensurar isso, melhor, tá? Ganho evitando retrabalhos e deslocamentos desnecessários, já comentamos. Diminuição do nível de reclamações indevidas, isso é muito importante, tá? A reclamação, a partir do momento que vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão entender se aquela reclamação ela é devida ou se ela é indevida, tá? E por muitas das vezes o cliente ele faz uma reclamação que é indevida. Você tem certeza que locou um equipamento que iria atender a necessidade dele? Alguma coisa aconteceu ali que não foi a questão da especificação da ferramenta. Pode ter sido uma questão de assistência técnica ou pode ter acontecido uma coisa que acontece muito no segmento de locação, que é o cliente usar de maneira indevida o equipamento, né? Forçar o equipamento, exigir do equipamento um tipo de situação ao qual a ferramenta não está preparada, né? Então, isso é muito importante, nós conseguimos também fazer esse filtro, porque a gente também tem condição de dar o retorno para o cliente de forma profissional para ele. Assim, olha, o equipamento ele saiu aqui apto, o equipamento ele atende o processo do senhor, né? Então, a gente consegue também contra-argumentar o cliente de uma maneira educada, logicamente, para que ele entenda também que ali tem pessoas que estão preocupadas em ofertar o melhor produto, o melhor serviço, mas também que tem que ser os devidos cuidados. O aumento do nível de satisfação, né? Se você tem um cliente, principalmente aquele cliente que já é de carteira, se você consegue fazer esse filtro, entender o que ele precisa, ele já vai saber que ele não precisa preocupar com as ferramentas que você está alocando para ele. Porque você já sabe, que ele já entende que você já sabe aquilo que ele precisa e a necessidade dele. E aquele cliente que é um cliente novo, que às vezes está fazendo as primeiras locações, ele já vai entender que você já tem
todo o conhecimento da necessidade dele e da ferramenta correta. Tá? Então, é aquela velha situação que todo mundo fala, é a primeira impressão que fica, né? Então, se a gente consegue prestar um primeiro atendimento, uma primeira alocação firme, correta, certamente aquele cliente tende a voltar e fazer novas locações. Então, isso é muito importante. Diminuição do nível de avarias das ferramentas por uso indevido. É um outro ponto também que, nas visitas que a gente faz em campo, a gente escuta muito dos nossos clientes de locação, né? Mas esse filtro, essa diminuição do nível, ela está muito ligada ao teu conhecimento da ferramenta que você está locando, tá? Quando você tem certeza que a sua ferramenta que você está locando vai atender o cliente, certamente a avaria que vem da locação é por alguma ação do cliente ao qual ele não trabalhou da maneira que o equipamento foi projetado. Tá? E é importante também, pessoal, na hora que vocês forem locar o equipamento, conversar com o cliente se de algum detalhe que o equipamento tem, os principais cuidados com a limpeza do equipamento, cuidado em deixar o equipamento cair, energizar o equipamento com a tensão que não é a tensão do equipamento, pode correr um risco de queimar uma ferramenta, né? E o cliente, às vezes, ele não entende isso. A máquina parou, na hora que você vê, o cliente instalou o equipamento numa tensão que não era correta. Então, tudo isso é importante informar o cliente. Tem algumas locadoras que fazem até um documento, né? Na hora que é entregado a ferramenta, um documento falando o que é os direitos e os deveres da locação. Né? Então, o cliente também ele tem que estar bem atento a essa situação, ok? Dando seguimento a todos esses pontos, eu tenho certeza que vocês prestaram bem atenção e eu tenho certeza também que vocês vão colocar todos aqueles pontos em prática. Eu vim trazer aqui um momento de reflexão, tá? Então, eu queria que todos prestassem atenção nessa imagem e pudessem fazer uma análise do que essa imagem tem a ver com essa conversa nossa de hoje, né? Nós temos vendo aqui uma pessoa que tem um objetivo de tentar enxergar o outro lado do muro, mas ele está com várias ferramentas que poderiam fazer ele enxergar até bem mais adiante do que ele precisa, mas parece-me que ele não está sendo muito feliz no objetivo dele, né? Então, assim, a análise que eu faço dessa imagem, e eu imagino que vocês também possam fazer, é que não importa a quantidade, não importa a qualidade e a quantidade de ferramentas se o usuário não souber usá-las. Então, pessoal, voltamos a falar. Se o cliente ele não sabe utilizar o equipamento para fazer o trabalho dele que ele necessita, com certeza ele não vai conseguir atingir o objetivo que ele quer. Isso independente se é um produto de qualidade superior ou inferior. Tá? E a quantidade de ferramentas também empregada num processo não quer dizer que ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Então, ele só vai conseguir atingir o objetivo dele quando ele tiver com o equipamento correto e se ele estiver também usando a ferramenta de maneira correta. Então, é importante, já que vocês têm consciência do nível de equipamento que vocês têm disponível para alocação, é importante também verificar se o cliente que está alocando o equipamento, ele tem condição de trabalhar com aquele equipamento. Se ele tem a informação e a ciência da maneira mais correta de trabalhar com o equipamento, a posição de trabalho correta, se é um local onde ele necessita de um equipamento menor ou maior, enfim, tudo isso influencia. E vocês são peças fundamentais para conseguir dar esse direcionamento. Muitas das vezes a gente conversa com o cliente não sabe o que ele precisa, ele só tem uma necessidade, mas ele não sabe o tipo de ferramenta que ele precisa para resolver aquela necessidade dele. Então, nós que atuamos na linha de frente e temos que ter esse entendimento, ter essa expertise para conseguir atender o cliente na necessidade dele e também protegermos o nosso patrimônio, o nosso equipamento. Tá? Então, é muito importante fazer essa reflexão, levando em consideração tudo aquilo que nós repassamos para vocês anteriormente.
Bom, a gente agora vai começar a fazer um exercício que é muito interessante. Nós vamos mostrar para vocês os nossos modelos de equipamento, não para falar do equipamento em si, características técnicas, enfim, mas passar conceitos que é importante para que vocês tenham isso também no dia a dia e apliquem isso também, tá? E outra, multiplicar isso também para aqueles que estão do lado de vocês e até mesmo para alguns clientes. Tem clientes que gostam de informação, gostam de saber para que é direcionado aquele equipamento. Então, é importante vocês terem esse conhecimento. Então, vamos começar com a nossa linha mais básica, vamos dizer assim, que é a linha de marteletes, tá? Toda a nossa linha de marteletes, o sistema de encaixe dele é o SDS Plus. Fizemos questão de fazer aqui, apresentar o desenho do SDS Plus, para quem tem algum tipo de dificuldade em entender o que é o sistema de encaixe SDS Plus. Temos uma foto também do sistema de encaixe e temos uma foto das ferramentas, tanto a cabo e ferramenta a bateria, tá, pessoal? Cada vez mais o conceito bateria vem crescendo também no segmento de locação e nós temos opções dessa ferramenta bateria também, tá? E qual que é as principais aplicações do martelete? O martelete ele foi desenvolvido, pensado, tá? Especificado para perfuração em materiais sólidos, como concreto e alvedaria, perfurações em concreto para passagem de cabos elétricos ou instalações hidráulicas, né? Então, um pequeno recorte na parede para passar tubulação de fios ou uma tubulação hidráulica, pequenos rompimentos e remodelações, tá? E aqui uma informação muito importante, pessoal. O martelete, 90% do tempo dele de utilização é na função perfuração e 10% do tempo na função remoção. Eu tenho certeza que muitos dos senhores e senhoras hoje aqui, às vezes não tinham essa informação, tá? E isso é importantíssimo, porque isso te ajuda a orientar qual tipo de equipamento você vai estar caminhando para o teu cliente. Se o seu cliente fala assim, não, eu vou fazer um trabalho de remoção, então não é um martelete que o cliente precisa. Tá? Não, eu vou fazer um trabalho de perfuração. Ok. Aí o martelete já pode atender, logicamente, dentro das capacidades e de diâmetro, de perfuração, enfim, que o martelete tem. Mas que fique muito bem claro. O martelete ele foi desenvolvido 90% do tempo dele para a função perfuração e 10% do tempo na função remoção. Tá? Então, isso é muito importante. É muito comum eu receber ligações de locadoras ou em alguma locadora que a locadora reclama, poxa, eu loco aqui um martelete, passa algumas horas, o cliente vem com um martelete aqui reclamando que ele estragou, o martelete estava queimado. Na hora que você foi ver, o cliente estava fazendo um trabalho de remoção ou de demolição grande com uma ferramenta que não foi preparada para isso. Tá? Então, é muito importante fazer esse filtro. Às vezes o cliente quer levar um martelete pelo valor da locação. Certamente é um valor de locação mais barato. Mas, consequentemente, não vai atender a necessidade dele e te vai trazer um custo aí com manutenção pelo uso indevido. Né? Então, muito atentos a essa informação. O mercado dá o nome de martelete de equipamentos que vai de 2,6 a 4 quilos, né? Apesar que é um conceito no mercado aí que o pessoal generaliza muito, né? Pega os martelos perfurador-rompedor ou martelos combinados, ou os martelos demolidores também, o pessoal acaba chamando de martelete, né? Eu quero um martelete de 10, de 16, de 30 quilos. E a gente sabe que o conceito correto e aquilo que nós estamos explicando para vocês é que o martelete, a ferramenta martelete, ela começa de 2,6 e vai até 4 quilos na questão de peso, ok? Essa tabela, pessoal, nós fizemos para que vocês possam ter um bom entendimento e uma boa leitura das aplicações do martelete, tá? Aqui tem todos os nossos marteletes em linha, ok? Isso aí também está no e-book que a Marô informou para vocês, essas informações estão lá. Então aqui, nós temos cada modelo nosso informando o ideal, capacidade de perfuração e a capacidade de perfuração máxima, o regime de trabalho, nós temos ali furando e quebrando e temos as escalas de porcentagem, o peso de cada ferramenta e uma outra informação importantíssima que é pouco levada em consideração, a posição de trabalho, tá?
nós temos ferramentas que eu consigo trabalhar, ela tem uma eficiência melhor, tanto na performance da máquina quanto na ergonomia da pessoa que está trabalhando com o equipamento, às vezes na posição vertical e não na horizontal, ou simplesmente na horizontal, não na vertical. Tá? Então, nós fizemos essas setas indicativas com cores, justamente para que vocês possam ter uma ideia do direcionamento de trabalho dessa ferramenta. Aonde que essa ferramenta vai conseguir atender bem as posições de trabalho, levando em consideração o regime dela, se é perfurando ou quebrando, e também a capacidade dela de perfuração. Tá? Então, utilizem bastante isso no dia a dia. Eu sei que com o tempo e com a prática isso vai virando automático, mas utilizem bastante para que vocês possam estar utilizando nas ferramentas. Não tão quanto diferente, agora nós estamos entrando aí no segmento dos martelos perfurador-rompedor, SDS Max, ou martelos combinados, né? Então, é um encaixe já mais robusto, um encaixe maior, né? Tem a foto e o desenho, e também já temos modelos de martelo perfurador-rompedor, SDS Max, a bateria, que também nós já temos cliente de locação já utilizando esse modelo. As principais aplicações do martelo perfurador-rompedor é perfurar diâmetros grandes em concreto e alvenaria, então já mudamos um perfil de equipamento, né? Perfurar diâmetros grandes para passagem de tubos e cabos, cinzelar e pequenos rompimentos. Então, essa ferramenta ela já consegue me entregar uma capacidade de remoção ou de demolição mais interessante que um martelete. Tá? E aqui também nós temos a mesma tabela com os nossos modelos disponíveis hoje de martelos combinados ou martelo perfurador-rompedor, né? Informando ali as dimensões ideais, as capacidades de perfuração. E aqui vocês podem observar que o regime de trabalho já variou um pouco mais. Ó. Aqui furando e quebrando, eu tenho a capacidade de 70-30, nesse modelo já é de 60-40, aqui é 50-50, aqui já é 70-30, tá? E, se vocês observarem também, o peso ele começa a variar, tá? Então, isso são informações importantes para que vocês façam um filtro no estoque de vocês de ferramentas, no seu parque de ferramentas, e entender qual o modelo de ferramenta, se o seu modelo de ferramenta está enquadrado em qual perfil. Porque aí, quando o cliente chegar te perguntando, olha, eu preciso de um equipamento que me dê uma capacidade de remoção maior. Então, você sabe que é um equipamento que tem que ter uma configuração mais voltada para a questão de quebrar, não perfurar. Então, isso é bem importante. E a questão também da posição, tá? A posição ali, se é vertical ou horizontal. Linkado também com as cores para estar caminhando bem. Aqui a gente já entra também para martelo só rompedor. Então, aqui nós não temos mais a questão da perfuração. É só a função rompedora, a função de quebrar, né? Então, nós temos modelos com encaixe SDS Max e encaixe hexagonal 17 mm. Okay? São modelos que a gente tem disponível em linha. Aqui as aplicações também são voltadas mais para rompimento de concreto usinado, então já é um concreto mais resistente, vamos dizer assim, né? E alvenaria. Abertura de canaletas para passagem de hidráulica e elétrica. Remoção de revestimentos. Rompimento para encaixe de portas e janelas, então ele consegue fazer um trabalho bem mais robusto, né? Utilização 100% em rompimento. Tá? Então esse equipamento ele foi pensado, desenvolvido e testado para fazer trabalhos de rompimento. E aqui nós temos os nossos modelos, né, de rompedores disponíveis hoje. Então eu tenho aqui as potências, observem que são potências bem elevadas. Energia, isso é muito importante, essa energia de impacto é o quanto de força em cada batida essa ferramenta tem para efetuar o trabalho de quebrar, né? Então aqui eu tenho esse modelo aqui, ó, quebrando, o regime deles são 100% na função de quebrar. Ali tem a questão do peso e, novamente, o orientativo de vertical e horizontal, tá? Vocês terem ideia, nós temos um equipamento desse porte de 1.700 watts, 19,4 joules de força. Então, assim, é um equipamento bem diferenciado, encaixe SDS Max, tá? Geralmente se encontra
esse tipo de capacidade em equipamentos maiores. Então, nós já temos com encaixe SDS Max disponíveis também. E, por fim, a linha de martelos demolidores. Tá? Então, é uma linha que nós podemos considerar que é uma linha mais pesada, para remoção de demolição pesada, onde nós temos aqui o encaixe hexagonal 28 milímetros, tá? Que encontra-se aqui na linha dos martelos de 30 quilos e 16 quilos, tá? E também temos a linha do SDS Max, tá? E aqui as aplicações, é muito importante também estar atento a essas aplicações. Remoção de seção de parede para instalação hidráulica e elétrica, abertura de canaleta em concreto, reparações em paredes de concreto, instalações de dutos para drenagem, demolições em geral, tá? E utilização 100% para demolições. Atenção a isso. Tá? Aconteceu uma vez não, algumas vezes, de eu ir em alguns clientes de locador e eles locarem esses equipamentos, o martelo de 16 ou o martelo de 30, para quebrarem rocha, pedra, tá? Esse equipamento ele não foi especificado para rocha, pedra, ele foi especificado para concreto, alvenaria, né? Então, muito cuidado, é por isso que você tem que perguntar qual que é o objetivo do cliente, ok? Qual que é o objetivo fim dele. Porque se você não souber para qual objetivo esse equipamento está destinado, corre-se o risco, tá, do equipamento ser danificado porque está trabalhando num sistema, uma situação ao qual ele não foi dimensionado. Sem contar que no momento da locação, o locador ele disponibiliza lá a talhadeira ou ponteira para o cliente. E ele acaba com o acessório também. Tá? Então, esse equipamento ele foi destinado, o princípio dele principal é concreto, nunca rochas, ok? Tem muita gente que, para evitar gastar com dinamite ou alguns produtos químicos para implosão, quer usar a demolição com martelo demolidor. E ele não é indicado para isso, ok? Aqui também, aquela tabela nossa orientativa, né? De todos os nossos martelos demolidores, tá? Todos. Aqui eu vou ter potências variáveis, né? Isso é importante, pessoal, porque às vezes eu não preciso de uma máquina tão potente para fazer o trabalho, ou também eu não posso colocar uma máquina muito de potência baixa para fazer um trabalho pesado. Então aqui, ó, eu começo com as ferramentas de 1.500 watts de potência, depois eu passo para as de 1.600 até chegar aos 2.100, tá? E aqui também as energias de impacto variam de acordo com o modelo. E eu tenho um modelo aqui que eu consigo até fazer o controle da energia de impacto. Então isso aí ele dá até um gap maior para o cliente. Aqui a função é 100% quebrando, que é a função principal do demolidor. E aqui, ó, o peso, quando eu falei lá no início do martelete, que tem muitos clientes que, cara, eu preciso de um martelete de 10, 16, de 30. Quando o cliente fala isso, é justamente por conta do peso do equipamento. Tá? Então aqui eu tenho um martelo de 30 quilos, de 16, e aqui nós temos um martelo de 10 quilos, e nesse meio campo aqui eu tenho até martelo de 13, ele é como se fosse uma ferramenta coringa, tá? E não é uma ferramenta que me entrega 24 joules, e é bem interessante. Ele é meio que eu atendo assim, clientes que vão fazer trabalhos menores, tanto clientes de trabalhos maiores. Então a gente consegue fazer isso também. Observem que a posição aqui, vertical e horizontal, já mudou bastante. Tá? Esses equipamentos, os demolidores, eles estão 100% apontados para baixo, todos verdes. Na posição horizontal, eles já passam para amarelo e vermelho. Imagina esse modelo aqui de 30 quilos, o D25-980. Como é que você vai trabalhar com ele numa posição vertical? Arthur, eu já vi casos de clientes trabalhando com essa máquina no vertical. Mas ele não foi projetado para isso, né? Até a posição de trabalho dele nessa posição vertical não é muito adequada, porque ele tem um impacto muito forte. Então, é importante ter essa orientação para que o cliente não tenha nenhum tipo de risco. Tá? E são equipamentos também, pessoal, que pelo fato de ter um nível de impacto maior, eles são equipamentos que já acompanham sistemas de absorção de impacto e vibração, e o equipamento também internamente ele já está mais preparado para esse regime de trabalho, ok? Então, por fim,
a minha parte aqui já finalizou, a gente finaliza também mostrando para vocês que a bateria da DeWalt, ela vem crescendo bastante e esse segmento de martelos, perfuradores, rompedores, tá? Marteletes, eles também estão acompanhando esse regime, tá? de bateria. Nós também temos disponíveis e eles também alcançam muito bem, tá bem? Marô? Marô? Oi, Oi. oi. Não, Peraí. tranquilo. Alguma dúvida, alguma coisa que o pessoal tem aí que a gente possa discutir? A gente tem aí mais praticamente 10 minutos aí do treinamento, né? O Marcelo Batista falou que você inverteu. O de Ah, 30 é vertical e não horizontal. muito bem. Você Obrigado, viu, disse que não é Marcelo? indicado. Ou seja, é legal, porque o Marcelo estava prestando atenção. Com certeza. Agradeço a participação do Marcelo aí. Eu vou corrigir isso aí para as próximas. Tá. Eu estou achando interessante que o pessoal está prestando muito atenção. Como é que se diz? Atento? Eles estão prestando atenção e não tem dúvida nenhuma. Ah, A que bom. gente tá assim. Eu quero ver o povo alugando que nem a água. Ah, Que que nem a bom. água. E assim, Maru, esse é o nosso primeiro contato, vamos dizer assim, né? E, enfim, como eu falei, nós temos penetração em todo o território nacional. Então, aqueles que sentirem alguma necessidade, a gente pode visitá-los, a gente pode levar esses produtos também para eles conhecerem. De repente, a gente Naquela pode. van bonita? Sim, a gente vamos levar a van lá para o pessoal conhecer e às vezes tirar essas dúvidas, né? Essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje é para dar um norte, muitas vezes, para aqueles que às vezes têm alguma dificuldade ou alguma necessidade. Nós sabemos que tem uns locadores muito bons, muito qualificados, locadores que têm na sua equipe de vendas pessoas que já foram pessoas de campo, que conhecem obra, que conhecem a fundo o assunto, né? Mas a gente entende que nunca é demais a gente compartilhar informação e também recebermos informação. Eu acho que é muito importante e o canal também fica aberto para aqueles que querem dar alguma sugestão, aqueles que querem fazer alguma ponderação também, que fiquem à vontade. O William está perguntando aqui se esse material pode ser disponibilizado para apresentar para a nossa equipe. William, vocês vão ter um e-book. Eu só preciso, vou colocar aqui o meu e-mail, ó, é imprensa@alec.org.br. Vocês me mandam, todo mundo que está aqui, que quiser esse material, já está prontinho, é um e-book que vocês vão ter com todas essas planilhas que o Arthur apresentou, prontinha para vocês. Vocês podem compartilhar, vocês vão receber isso, vocês podem mandar para todo mundo da equipe, cada um vai ter o seu, para vocês poderem consultar a cada locação, o tempo que vocês quiserem. Então, está disponível para vocês. Vocês só mandam um e-mail para mim que a gente disponibiliza isso. E quem Tá? puder Então, também. manda para mim que vocês vão ter. Eu só não consigo disponibilizar aqui para vocês poderem fazer o download. Tá? A Natália fala o seguinte, tem muitos clientes que querem locar equipamento errado. Por exemplo, martelete de 6 para quebrar concreto. Damos indicação que pode quebrar o induzido. Teria mais algum argumento para ajudar, Arthur? Na realidade, o melhor caminho aí, Maru, e como é que é o nome da pessoa que perguntou? A Natália Busato. Natália, o melhor caminho é jogar aberto com o cliente, tá? Informar para ele que ele está levando um equipamento que não é especificado para o trabalho dele e, enfim, se ele quiser alocar, ele pode alocar, mas se o equipamento voltar danificado, ele vai ter que pagar pelo conserto. Eu já vi muitos Mas o que eu casos. escuto bastante é o seguinte, vou dar meu pitaco aqui. Eu escuto muito isso de dono de locadora. Ele aluga errado, Tá. ele quebra o equipamento e aí Sim. ele se recusa a pagar pelo uso incorreto. Isso também acontece muito, mas é aí, Maru, é uma opção do locador. Eu já vi clientes, locadores, que ele passa para o cliente qual a ferramenta que ele tem que locar, o cliente quer a outra e ele fala assim, não, então não vou locar. Que ele sabe que vai dar problema, que vai dar prejuízo para dele no conserto, entendeu? Então, a minha opinião
é ser mais aberto com o cliente, informar É para melhor ele. não alugar do que Não, alugar sim, sabendo que ele vai usar errado, né? sim, sim, sim. Eu tenho clientes que fazem isso. Eu falo, Arthur, eu prefiro não locar do que eu locar e o cara reclamar comigo, não pagar o serviço e eu ficar com prejuízo. Tá? Então a gente também temos que ter essa maturidade e o cliente também ele tem que sentir também que existe um critério ali que se não for seguido não é bom para ninguém, nem para ele nem para quem está locando também. Né? É. O Marco Tatarim, ele comenta, eu acho que ele está comentando sobre a pergunta da Natália. Uhum. Ele falou, pode comentar sobre energia de impacto EPTA, é isso? Uhum. A energia de impacto EPTA é uma energia que é o seguinte, muitas das vezes as informações que chegam técnicas, elas não são aquelas informações mais apuradas, vamos dizer assim, tá? E a norma EPTA, que é a norma que a DeWalt segue, é a norma mais, vamos dizer assim, mais correta que tem. Então, se nós formos medir aquela energia de impacto que está sendo gerada ali, de fato, ela vai responder o que está marcando, tá? Acontece muito de algumas marcas colocarem uma energia de impacto, sendo que, na realidade, ele não entrega isso, tá, Maru? Por Tá. questões técnicas ou comerciais, ele fala que o dele faz tanto, mas na hora que vai, na realidade, ele não entrega. Então, o nosso, ele está dentro da norma EPTA, que já consegue fazer essa informação de maneira correta. O cliente vai estar levando aquilo que está informando para ele. Ok. William, você levantou a mão e baixou a mão de novo. Eu não tenho como falar com você. Você não pode escrever aqui o que você queria falar? Enquanto isso, eu vou falar o que o Marcelo, o Casagrande, o Marcelo da DeWalt falou, e Uhum, que eu acho que ele está super certo. uhum, Ele fala assim, na minha opinião, é que na alocação da ferramenta errada, o usuário irá gastar mais em diárias e perder tempo. É verdade. Quer dizer, se ele correto. insiste em alugar o equipamento errado, ele Uhum, vai perder tempo, porque ele não vai conseguir fazer o que ele quer, e uhum, ele vai gastar mais em diária, porque vamos imaginar que tá bom, ele alugou e não deu certo, não vai consertar o equipamento que ele quebrou, mas ele sim. vai pagar pela Uhum, locação, certo? uhum, E aí ele uhum, vai ter que alugar um outro equipamento para fazer aquilo que ele queria fazer. Então ele vai uhum. gastar mais em locação. Não é. Mas pelo que eu observo muito, o locador ele parou um pouco de olhar para o lado do cliente, de tanto tomar prejuízo, e começou a olhar o lado dele. Tá? Então, assim, poxa, o cliente não olha o meu lado, então deixa eu olhar meu lado, porque senão eu vou ficar com prejuízo. Vai E pagar para trabalhar, né? complicado isso. Né? Complicado. Tá. O William já teve, acho que você já respondeu sobre o negócio do EPTA, é a dúvida que o William tinha. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Não. Então, assim, se vocês quiserem receber, e eu acho que vale muito a pena, Uhum. receber a colinha, é um e-book com essas planilhas aqui, que vocês podem consultar cada locação de martelete, martelo, para tirar todas as dúvidas e alugar certo, manda Uhum. para mim o e-mail e eu mando para vocês o e-book que está redondinho. Agora eu vou compartilhar com vocês, são 4 perguntinhas que eu preciso das respostas. Vocês Uhum. podem, por favor, Uhum. responder? Não leva mais do que 3 segundos. Sim. Já está na tela. Vocês estão vendo aí? Caroline, manda para mim o e-mail no imprensa, vou repetir aqui, tá? É imprensa@alec.org.br. Isso. E assim, ô, Maru, aqueles que queiram, de repente, que a gente vá até a locadora ou faça algum tipo de contato, pode encaminhar para vocês também e direcionar para a gente que a gente faz o contato também. Tá, e põe seu e-mail aqui também no chat. Tá bom, vou colocar aqui meu e-mail aqui. Quem quiser contato também compra. Fábio, você está levantando sua mão. Você consegue escrever aqui no chat o que você quer? Que informação você precisa? Ou mandar sua pergunta para essa aba QIA? Aqui, ó.
você já tem a resposta da pesquisa, tá? Ok. Você 100% quer mais informações, quer informações Ok. periódicas. Eu compartilhei no chat o meu e-mail e o meu telefone, tá, pessoal? Só para vocês entenderem, eu estou situado em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Mas volto a falar, nós temos profissionais capacitados também espalhados em todo o Brasil. E também, se quiserem, pode mandar um e-mail para mim que eu encaminho para essas pessoas, para que eles possam fazer contatos e ajudarem vocês aí no dia a dia da locadora também, tá? Pô, legal aí o resultado, ó, 100% aí, quer receber informações periódicas, né? O melhor caminho aqui, pelo que eu estou vendo, é por e-mail, né? Então é importante, quem quiser compartilhar os e-mails também, enfim, a gente consegue direcionar, tem um WhatsApp, ó, muito interessante. Quais os modelos de ferramentas têm maior interesse em receber informações? Então, Olha que interessante, esmerilhadeiras e lixadeiras, eles têm interesse? Então já vamos avisar, vai? Vamos já deixar um gostinho? Pode falar, Maru. Vamos deixar gostinho? Dia 22 de julho, gente, vai ter um treinamento comercial da DeWalt, esmerilhadeiras, lixadeiras e consumíveis. Isso. Só para deixar um gostinho para vocês de quero mais e de dinheirinho, consumíveis nos Estados Unidos representa 30% do faturamento das locadoras. Sim. Bom para você contar para os seus chefes e os donos das locadoras, que assim, os consumíveis, então os discos abrasivos, os ponteiros, todas essas coisas, representa mais de 30% das locações. Então, gente, vale muito a pena aprender sobre isso. Muito, muito. Então, dia 22 de julho vai ter um treinamento sobre isso com o Arthur. E o resultado interessante lá no número 4, lá, ó, 80% está querendo saber informações sobre brocas e depois vem discos abrasivos, né? Tá vendo? Então, são consumíveis que no dia a dia vocês também podem estar agregando na locação, né? Então é importante e a gente vai estar fazendo esse processo aí com vocês também e vai ser bem bacana. Aproveitem, compartilhem a data, a gente vai estar divulgando também nas mídias e vamos aproveitar esse momento para que vocês possam ter mais informações e agregar aí no dia a dia de vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, é assim. Então, é que assim, é ruim quando é webinar, porque a gente não ouve, né, as pessoas, só pelo chat. Sim. Bom, deixa eu só explicar aqui para Ana Paula, que eu vi ela falando. Ana Paula, eu anotei teu e-mail, eu não tenho condições de anotar todos aqui, mas eu anotei o seu aqui. É que tem algumas pessoas que não conseguem ver pelo chat o e-mail. Eu só vou então ler aqui, caso alguém precise, é imprensa@alec.org.br, tá bom? Então, acho que estamos todos resolvidos aqui. Sim. Agradecer, Maru, tá? Agradecer a todos que participaram, agradecer você, em nome da Alec, pelo espaço e oportunidade e a parceria também. E ficamos à disposição, tá? A gente está aqui para agregar vocês, agregar os nossos clientes locadores, ajudar eles a ganhar mais dinheiro. E esse é o objetivo de todos. É isso aí. Tá? E acho que quando a gente tem mais informações, informações boas, mais informações que possam complementar a locação, fazer uma locação melhor, não é só mais locações, uma locação melhor, faz com que a gente atenda melhor, resolva o problema do cliente, entenda e resolva o problema do cliente, não é empurrar. Sim. A gente consegue resolver o problema dele, aí a gente ganha o cliente. Sim, né? Com certeza. E na época que eu trabalhava com comércio, a primeira venda você não conquista o cliente, é só uma troca de estoque. Sim. Né? A segunda venda, aí você está começando a ganhar o cliente. É a mesma coisa na locação. Né? E uma outra coisa também, a locação, muitas das vezes tem clientes que acham que é só problemas, né? Eu estou locando e vai me trazer um problema de volta.
Então, sabendo locar perfeitamente, orientando, é bom para o cliente que ele vai resolver o problema dele e é bom para o locador que vai estar ganhando dinheiro. E o grande canal é a solução do problema, porque alugar equipamento, toda locadora aluga. Sim. Né? Sim. O que a gente quer é resolver o problema. Então, assim, o que eu acho que é o legal é o cliente conhecer a pessoa, é saber que a pessoa da locadora tal é que resolve o meu problema. Sim. Não é a locadora que resolve, é aquela pessoa que resolve o meu problema. Sim, isso é importante. A pessoa Né? sempre... Então, e isso é relacionamento, não tem jeito. Com certeza. A gente conhecendo mais o cliente, é todo esse processo. Não tem aquela coisa, porque a gente está tão cansado de diz que 1 para isso, diz que 2 para aquilo, diz que 19 para aquilo outro. Então, quando a gente tem a gente consegue falar com alguém e esse alguém resolver o nosso problema, pelo amor de Deus, vale ouro. E a gente observa muito que, de fato, as pessoas fazem a diferença. Eu já fui em clientes grandes, com uma estrutura enorme, mas não tinha um trabalho, uma desenvoltura de uma locadora média pequena, porque a pessoa faz a diferença. Claro que faz. Faz A muito. gente agora é um número. Para qualquer coisa que você Sim. liga, você disca 1 para isso, 2 para aquilo, 3 para aquilo. Você é um número. Você, me passa o pedido tal. Tudo bem, você tem que ter uma organização, você tem que ter um pedido, você tem que fazer isso, tudo bem. Só que é exatamente isso. Eu quero um compactador, eu quero um rompedor, eu quero isso. Tá, mas para que você precisa? Sim. Né? Então, assim, eu acho que... Vamos pôr mais porquês, porque aí resolve muita coisa. Exatamente, já resolve o problema. Então, vamos que vamos. Peraí que eu acho que tem uma pergunta aqui. Okay. Uma dica, o Gleidson. Uma dica para o martelo demolidor para arrasamento de estaca seria o D25951, por ser um martelo com 24 joules e dimensionado para utilização na horizontal. Sim. É isso? É o D25951, ele aqui na apresentação. 24 joules. Tá. Beleza. Beleza? Então, gente, obrigada. E olha, fiquem espertos. Dia 22 de julho, tá? Perfeito. Obrigado a todos. Obrigado, Marô. Aqueles que participaram também. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite e bom descanso, pessoas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.